Boa noite, povo de Deus. Aleluia. Que alegria estar com você, ainda que à distância, mas sei que o Senhor vai falar conosco, falar aos nossos corações. Então eu quero dar um minutinho para você pegar um papel e uma caneta, para pelo menos anotar os versículos que eu vou citar essa noite. E aí, durante a semana, você vai lendo esses versículos, meditando na palavra, e eu sei que o Espírito Santo vai continuar falando conosco durante todos esses dias. Durante a semana, provavelmente faremos algumas lives, nós vamos avisando na página da igreja, nós vamos avisando no Facebook, nós vamos avisando pelo WhatsApp também. Mas na próxima quinta já está marcado o culto às 20 horas, sábado às 20 horas e domingo às 19 horas. Participe conosco e eu sei que Deus vai falar comigo, com você, com a sua família, e vai ser uma bênção. Eu já ia saindo aqui, o Marcelo fala, não saia da caixa, então eu volto para cá. Aleluia. Eu estou dando um tempinho para você pegar o papel e a caneta. Esse é o nosso primeiro culto não presencial. E eu confesso, igreja, que há muito temor no meu coração. Eu ia trazer uma palavra de bênção aqui hoje, do cuidado de Deus, e eu percebi no meu espírito que essa palavra é a parte B da mensagem, que vai ser ministrada na quinta-feira aqui, que hoje é a parte A, e que Deus quer chamar nossa atenção para algumas coisas. Há um temor muito grande no meu coração. Eu cheguei a falar com a minha esposa, eu acho que eu estou até com medo. Mas ela falou, medo não é bom. Então eu fui ver em Deus, realmente não é medo, é um temor muito forte, muito grande, porque nós estamos vivendo dias proféticos, como nunca antes visto. Não me lembro de nem ter ouvido alguém falar sobre o que está acontecendo nesses dias. E como eu disse, é o nosso primeiro culto não presencial, e eu não posso deixar de falar sobre o que está acontecendo nesses dias no mundo, em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. O coronavírus, um vírus como dito, nunca visto nada parecido, nada igual. Um vírus que tem parado o mundo, que tem assolado a humanidade, que tem abalado a economia, que tem cancelado aulas, fechado o comércio, fechado estádios e fechado inclusive as igrejas. Um vírus que tem trazido medo, pânico e insegurança nesses dias. Ontem eu conversei com alguns irmãos e eu comentei com alguns irmãos o que eu tenho visto, o que eu entendo, o que eu tenho visto e entendido que está acontecendo nesses dias. E eu disse que até neste momento eu não havia me manifestado nesse sentido, porque eu precisava de uma convicção maior em Deus. Eu precisava ouvir a Deus um pouco mais, para que eu não viesse falar alguma coisa que não estivesse alinhada ao coração dele. E hoje eu tirei o dia para orar, para estar na presença dele mais afinco. E eu recebi de manhã um vídeo de um pastor, um vídeo de uns 15 minutos mais ou menos, de um pastor que eu não me lembro o nome, eu também não o conheço e que sei que não é de Ribeirão Preto. E este pastor falou tudo que estava no meu coração. E o Senhor começou a trazer um temor sobre a minha vida. E eu orando, então, buscando o Senhor, eu acho que eu preciso me manifestar sobre aquilo que eu tenho pensado, sobre aquilo que eu sinto que Deus está falando comigo. Como igreja, nós temos dito que este vírus é uma peste maligna, e que o diabo levantou para destruir, para separar os irmãos aqui da igreja, para abalar a economia, para trazer morte e destruição, enfim. Nós temos falado que é algo do inferno, e eu até creio nisto. Tanto que na quinta-feira aqui passada eu ministrei
sobre o livro de Daniel, onde nós falamos que podemos ter autoridade, não todos, mas aqueles que estão no Senhor, aqueles que estão buscando o Senhor, que estão em linha com a sua palavra, eles têm autoridade para revogar decretos. E se o inferno levantou decretos, nós vamos paralisar esses decretos. E a mensagem de hoje não vem negar isto, pelo contrário, vem corroborar com isso. Porque ainda que seja uma seta infernal, um tsunami infernal, nós não podemos esquecer que Deus governa o universo de forma absoluta, e que Deus não perdeu o controle de nada, e que Deus está no controle de todas as coisas, nada foge ao seu controle. E se esta peste, se esse vírus, se essa seta foi enviada pelo diabo, nós não podemos esquecer o que Martinho Lutero disse: até o diabo é o diabo de Deus. Eu estava falando ontem com uma irmã e eu disse que o primeiro livro que eu li como cristão, logo quando eu me converti, conheci um pastor da Bahia, e ele me indicou um livro, e o livro chama A Serpente do Paraíso, um nome muito incomum. Eu comprei esse livro, mas eu nunca vi ele para vender em lugar nenhum. Na verdade, eu acho que eu ganhei esse livro daquele pastor, A Serpente do Paraíso. E o que diz esse livro? Fala que tudo aquilo que o diabo faz, tudo que ele está fazendo, nada mais é para servir os propósitos de Deus. Como diz o profeta no Velho Testamento, Satanás é o aferidor de medidas. Como o pastor Hamilton já ministrou tantas vezes muito bem aqui. Tudo aquilo que o diabo faz, Deus reverte para glorificar o nome dele. Tudo aquilo que o diabo faz, Deus reverte para cumprir os seus propósitos. Então até o diabo é o diabo de Deus. E quando eu parei para pensar hoje naquilo que Deus vem falando aos nossos corações esses dias, esses meses, e até do último ano para cá, eu comecei a lembrar de algumas coisas. E desde a virada do ano, um pouquinho antes da virada, nós temos falado de alinhamento, de conserto. E esse alinhamento e conserto é para duas coisas. Primeiro, para o povo fiel experimentar algo sobrenatural de Deus. E para que nós não venhamos padecer num juízo de Deus. E quando eu olho para um passado próximo, do meio do ano passado para cá, talvez um ano para cá, o que eu tenho visto no Brasil e no mundo é Deus levantando profetas em todas as partes dessa nação e do mundo, como eu disse, para chamar a atenção acerca de um juízo de Deus. Se nós pararmos para pensarmos e fazer uma retrospectiva, talvez alguns de vocês aí agora, se puxar o seu celular, alguns vídeos que você recebeu alguns meses atrás, se você não apagou, você vai ver alguém profetizando sobre o juízo de Deus, inclusive pestilências, inclusive mortes, inclusive choro, inclusive dor. E isto por quê? Porque o mundo tem se distanciado de Deus. Isso por quê? Porque o mundo tem se distanciado da presença de Deus. Isto por quê? Porque até a própria igreja tem se esquecido de Deus. E a Bíblia mostra muitas passagens onde houve juízo de Deus, onde houve tempos de apostasia em que Deus veio com um juízo. Eu quero falar um pouco sobre isso e dizer que ainda há esperança. Há esperança. Porque Ele vive, há esperança. Você que está anotando, você que está com a sua Bíblia na mão, hoje nós não teremos o telão, então abre a sua Bíblia comigo, Ezequiel 14, 21. Ezequiel 14, versículo 21, é importante que mesmo no celular, você acompanhe comigo. Ezequiel 14, 21, diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais, se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome
as bestas feras e a peste contra Jerusalém, para eliminar dela homens e animais? Porque assim diz o Senhor Deus: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as bestas feras e a peste contra Jerusalém, para eliminar dela homens e animais. Feche os teus olhos por um instante, respire fundo, aquiete o teu coração, fala para esse menino parar de correr aí na sua sala, põe ele sentado, e ore comigo. Pai querido, em nome de Jesus, nós precisamos de Ti. Estamos distantes por um espaço físico apenas, mas não da Sua presença. Eu sinto a Sua graça aqui, a Sua paz, a Sua presença, e eu sei que essa mesma doce presença está entrando em cada lar, para alcançar cada família, cada irmão e irmã, que está com o coração quebrantado e contrito na Sua presença. Fale conosco essa noite, abre o nosso entendimento, toque os meus irmãos, Senhor, que o Senhor venha sobre os nossos lares hoje, falando aos nossos corações, protegendo, tocando a nossa vida, que a partir deste momento toda a nossa atenção seja voltada para a Sua palavra e para aquilo que o Senhor vai falar aos nossos corações. Capacita-me pelo Teu Espírito a ministrar, capacita-nos pelo Teu Espírito a compreender, capacita-nos pelo Teu Espírito a analisarmos a nós mesmos, a praticarmos a Sua palavra. Fale conosco, e eu oro no bendito nome de Jesus, desde já abençoando esta casa, este lar, que está aberto para ouvir a Sua palavra através desse canal. Eu oro, Senhor, no bendito nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos para o contexto aqui desse texto de Ezequiel 14, para o tempo daquilo que estava acontecendo, para o que estava acontecendo, melhor dizendo, naquele tempo, Ezequiel advertiu Israel acerca da idolatria. Ezequiel advertiu Israel acerca de culto pagão. Qualquer culto que não seja dentro da palavra é um culto pagão. E o povo havia se afastado da presença de Deus e cultuando deuses que não eram o Deus verdadeiro. Então, naquela época, Ezequiel, usado por Deus, advertiu Israel acerca do juízo de Deus, por causa da iniquidade que o próprio povo de Deus entrou naquele tempo. Então, o texto que nós lemos mostra 4 maneiras de Deus trazer juízo sobre a terra. Esse texto não está isolado, eu li esse texto, mas se nós olharmos a Bíblia, existem muitos outros textos que falam a mesma coisa. Então, nesse texto mostra 4 maneiras de Deus trazer juízo sobre a terra. A primeira maneira, espada, e isso está falando de guerras. A segunda maneira, fome, e aqui está falando falta de todas as coisas, falta de alimento, escassez. A Bíblia fala aqui também nesse texto de bestas feras. Eu sei que aqui está falando de animais ferozes e etc., mas dentre outras coisas, nós podemos trazer para cá um desequilíbrio ecológico, um desequilíbrio da natureza. E Deus usa o desequilíbrio da natureza também para trazer juízo. E o último tópico, a última maneira de Deus trazer juízo sobre a terra, dito por Ezequiel, é pestes. Pestes. E nós falando aqui na quinta-feira, nós demos a definição de pestes: doença contagiosa grave, epidemia caracterizada por grande mortandade, pestilência, que é exatamente o que está acontecendo nesses dias. Este vírus é uma peste que está causando uma epidemia, uma pandemia na verdade, e trazendo uma grande mortandade nesta terra. Dentre outros textos que falam no mesmo sentido, acerca do juízo divino, nós podemos citar também em Jeremias 44, anota aí na sua casa, Jeremias 44:13, diz assim: porque castigarei os que habitam na terra do Egito, como fiz a Jerusalém,
com espada, com fome e com pestes. A forma como Deus trazer juízo na terra: espada, fome e pestes. Em vários lugares da Bíblia, nós vemos o Deus de Israel trazendo julgamento sobre nações que se levantaram contra a sua palavra, que se levantaram contra as suas instruções. E nós não podemos negar, igreja, que o mundo está sendo mais mundo do que nunca. Nós não podemos negar que o mundo tem se esquecido de Deus. O mundo tem se esquecido do seu Criador. O que nós temos visto nesses dias? Reflita comigo, por favor, não se distraia. Não se distraia, reflita comigo. O que nós temos visto nesses dias? Violência, droga, pornografia, promiscuidade, idolatria, adultérios, fornicação, culto a falsos deuses, falta de temor, velhos, idosos, totalmente desprotegidos, sendo agredidos, muitas vezes por causa de uns trocados, sendo mortos, espancados. A maldade tem tomado conta da sociedade. A maldade tem tomado conta ao ponto de aplicar golpes para defraudar pessoas que talvez estão em mais necessidade do que aqueles que defraudaram. A maldade tomou conta do mundo. Pessoas estão se levantando contra a santidade de Deus. Deixa eu te ajudar, melhor dizendo, lembrar de algumas coisas e trazer alguns exemplos aqui que foram expostos pela própria mídia, não sou eu que estou falando. Alguns anos atrás, numa parada gay em São Paulo. Veja, eu não estou falando aqui contra os gays. Eu não estou aqui me colocando em posição de homofóbico, mesmo porque nós amamos almas e amamos eles. Mas numa parada gay em São Paulo, na caminhada deles, eles pararam em frente a uma igreja católica e pegaram um objeto sagrado do cristianismo, um crucifixo. E uma pessoa pegou esse crucifixo e inseriu esse crucifixo no ânus. A mídia divulgou. Vídeos foram gravados. Fotos foram tiradas. Profanaram um objeto de cultuar a Deus. Em frente a uma igreja onde professa o nome de Deus. Se eles estão certo ou errado, eu não estou entrando aqui nisso. Mas são um sacerdote lá que cultua a Deus. E profanaram. Num outro evento, havia uma multidão, e eu recebi esse vídeo, e a mídia divulgou. Uma pessoa totalmente descompensada começou a gritar: Jesus Cristo é gay, sim! Jesus Cristo é gay, sim! Estão ferindo a santidade de Deus. Não há temor. Em 2017, no Museu de Arte Moderna de São Paulo, colocaram um homem nu e crianças em volta deste homem nu, e falando que era liberdade de expressão e que era arte, falando que era arte. Feriram toda a inocência da criança para ela pôr as mãos nas partes íntimas desse homem. Criança que a palavra diz que da sua boca sai o perfeito louvor. Pega um papel para mim, Marisa. A pureza de uma criança violada sob o pretexto de arte e liberdade de expressão. Se esqueceram de Deus. Em 2019, no Carnaval de São Paulo, uma escola de samba faz um teatro. E nesse teatro,
Satanás está destruindo Jesus. Que falta de temor. No Natal de 2019, tudo isso a mídia divulgou. Não sou eu que estou falando. No Natal de 2019, alguns artistas famosos do Brasil fizeram uma ceia diferente, onde Jesus se apresentava como gay, onde Maria se apresentava como lésbica, e onde os apóstolos se apresentavam como homens drogados. Homens e mulheres santas se apresentaram como drogados. Tudo em nome da arte. Tudo em nome da liberdade de expressão. No carnaval deste ano, no Rio de Janeiro, uma escola de samba afronta a Deus e coloca em seu enredo Jesus da gente, apresentando-o como gay, como mulher, como homem, ou seja, que ele é do jeito que as pessoas quiserem que ele seja, tudo em nome da arte. O que estão fazendo com o nosso Salvador? E o enredo dessa escola de samba dizia assim, abre aspas, rosto negro, sangue de índio, corpo de mulher, preste atenção nisso, moleque pelintra num buraco quente, meu nome é Jesus da gente. O mundo está afrontando Deus, e de Deus não se zomba. Em Tiago 5,9 fala que o juiz está às portas, e o juiz está às portas para quê? Para julgar. E você sabe onde está o meu temor? É que a Bíblia diz que ele vai julgar primeiro a igreja. 1 Pedro 4,17, marca aí. Eu vou ler na tradução King James atualizada. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, a igreja, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Se chegou a hora do juízo para a igreja, qual será o fim daqueles que não obedecem a Deus? E o que nós temos visto na igreja nesses dias? Maus testemunhos, pessoas que são um docinho dentro da igreja e um cavalo dentro de casa. O que temos visto? Falta de perdão, falta de comunhão, falta de unidade, divisão, contenda. O que temos visto? Pessoas que falam demais, fofoqueiros que falam pelas costas. O que temos visto, eu não estou falando da Igreja Batista Renovada, querido, eu estou falando do corpo de Cristo em torno da terra, eu estou falando do corpo como um todo. O que temos visto? As pessoas pensando mais em si mesmo do que no próximo. O que temos visto? Falta de comprometimento com o chamado, com o ministério, com a vocação, com o propósito de Deus. O que temos visto? Mornidão, apatia, distanciamento do primeiro amor, pessoas que professam a Jesus, dançando em baladas, pessoas que professam a Jesus indo para shows, e depois acham ruim porque Deus não usa, pessoas que professam a Jesus dançando em carnaval. O que nós temos visto? Pessoas que têm dificuldade de ouvir uma palavra como essa. Por quê? Porque uma palavra como essa nos leva à reflexão. Mas elas gostam só de palavras motivacionais. Deus vai te abençoar, Deus vai abrir a porta. Deus vai sim, querido, fazer tudo isso. Mas existe uma responsabilidade daqueles que são salvos. Me perdoe a equipe de louvor, me perdoe os levitas. Mas o que nós temos visto? Músicas que não são mais cristocêntricas.
Músicas que falam mais do eu, do que eu quero, do que eu penso, do que eu quero fazer, do que falar realmente de adorar a Ele, glorificar o nome dEle. O que nós temos visto, pregações que não são cristocêntricas, e se tornaram heréticas para saciar a alma das pessoas, para que as pessoas não vão embora da igreja, porque se elas forem embora da igreja, o dízimo é menor, a oferta é menor. Então tentam segurar as pessoas com palavras motivacionais e até heréticas, só para saciar a alma, enquanto nós somos chamados para saciar o espírito. Críticos dentro das igrejas, não consegue achar nada bom. O louvor está ruim, a palavra está ruim, o diaconato está ruim, a escolinha está ruim, está tudo ruim, e ele não vê que quem está ruim é ele. Temos visto isso dentro da igreja. O juízo começa pela igreja. O juízo começa pela igreja. A pessoa não consegue ver nada bom. Ai, está ruim, eu não sei o que, está ruim. Querido, está ruim, quem está ruim é você, precisa de libertação. E o pior é que os críticos nunca fazem nada para mudar. Eu nunca vi na história da humanidade um crítico, um murmurador, um reclamão fazer algo que trouxesse algum benefício para o local, a comunidade onde ele vive. Nunca vi. O que temos visto dentro da igreja? Sexualidade, sexo fora do casamento, promiscuidade. Igreja, por isso que eu falei que eu demorei para me manifestar, porque eu penso que não só a igreja, mas todo mundo está diante de um juízo de Deus. E uma das formas de Deus julgar o mundo é com pestes. Quando olhamos para a palavra, o que nós vemos? Deus destruiu o mundo com um dilúvio, porque toda a humanidade havia se corrompido, e Deus achou só um homem chamado Noé, que era íntegro diante dele. Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa do pecado, e aquele que era íntegro lá, Deus tirou antes que Sodoma e Gomorra fosse destruído. Um vírus tem assolado esse mundo. Um vírus tem assolado nossa cidade. Um vírus tem assolado o nosso país. E antes que o juízo de Deus venha, o Senhor sempre nos dá a oportunidade de arrependimento. Repito para você, arrependimento. Se eu fosse dar um tema, aliás, eu já dei um tema a essa mensagem, e o tema é tempo de arrependimento. Antes do juízo, sempre Deus dá uma oportunidade de arrependimento. Vou dar dois exemplos, um bem sucedido e um mal sucedido. O bem sucedido, Nínive. Não vamos entrar em detalhes do que aconteceu com Jonas, que a pregação não é sobre Jonas. O fato é que Jonas entrou em Nínive e pregou o evangelho, pregou a palavra de Deus, melhor dizendo. E toda a cidade se arrependeu. E a Bíblia fala que Deus então poupou Nínive. Toda a cidade foi poupada. Por outro lado, em Jeremias 44, se você olhar, você vai ver que Deus enviou profetas de madrugada para levar o povo ao arrependimento, para anunciar o pecado do povo e levá-los ao arrependimento, mas eles não deram ouvidos, e toda Judá foi assolada. Nesses dias, Deus tem falado, arrependam-se. Nesses dias, Deus tem dito, arrependam-se. Mas o mundo e parte da igreja não tem dado ouvidos. Então eu penso que um juízo está chegando. Um juízo é chegado. Por isso que esse vírus tem assolado. É mais ou menos o que aconteceu no Egito. Depois que os egípcios humilharam, escravizaram, maltrataram o povo hebreu, eles pegaram as crianças do colo das suas mães e jogaram no rio Nilo, para que os crocodilos devorassem eles. Deus julgou o Egito e trouxe pestes sobre o Egito, e trouxe pragas sobre o Egito.
Quando os filisteus pegaram a arca da aliança e colocaram diante do Deus deles, um falso Deus, um Deus pagão chamado Dagon, eles colocaram lá como se a arca da aliança, a arca que representa a presença do Deus Todo-Poderoso, como se a presença de Deus Todo-Poderoso fosse um troféu para Dagon. Então, além de Dagon, a estátua de Dagon ser destruída, além disto, veio sobre os filisteus uma peste, tumores. Eles pegaram a arca e mandaram embora do território deles urgentemente. A peste veio sobre todo aquele povo. Havia tumores terríveis sobre todo aquele povo. Certa vez em Israel, um homem que é conhecido como o homem segundo o coração de Deus, Davi, teve um momento de soberba, um momento de desobediência, pecou contra o Senhor e levantou um recenseamento. Por causa disso, 70.000 homens morreram num único dia. A peste é uma das formas que Deus usa para trazer juízo à terra. Penso que o que temos visto pode ser um juízo de Deus chegando à terra. Você percebeu que o primeiro caso de coronavírus no Brasil se deu logo após o carnaval? Percebeu isso? Deus tem nos dado tempo para se arrepender, mas as pessoas estão desprezando o que Deus está falando. As pessoas aí fora, eu tenho visto os noticiários, tenho ouvido pessoas, elas estão mais preocupadas se no supermercado vai ter comida ou não para elas comprarem. Tudo bem fazer uma compra, eu fiz também, eu já estava lá, já fiz. Mas as pessoas estão mais preocupadas se o estádio vai abrir para ver o jogo do time deles, se os eventos cancelados vão ser remarcados, se vão poder ir ao shopping, se vão voltar a trabalhar. Ou seja, estão mais preocupados com coisas passageiras do que com a sua própria alma e com a salvação dela. Igreja, existe um juízo de Deus às portas. Mas eu tenho uma boa notícia, nem tudo é ruim. Repita aí para a sua família: existe uma boa notícia. Que boa notícia é essa? Ainda há esperança. Ainda há esperança. Existe algo que podemos fazer para mudar tudo isso. E o que nós podemos fazer para mudar tudo isso? É voltar a ser a igreja. Alinhamento, conserto, arrependimento. A palavra mostra que toda vez que Deus trouxe juízo, e nós podemos ver isso em toda a palavra, toda vez que Deus trouxe juízo sobre uma nação, sobre um povo, e o povo se arrependeu, Deus perdoou o povo, curou o povo e ainda abençoou o povo. O arrependimento é a única coisa que nós podemos fazer para mudar este caos. Por isso a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Eu não fui chamado para examinar o Marcos, que está aqui fazendo louvor comigo. Eu não fui chamado para examinar a Priscila, que está aqui fazendo louvor comigo. Eu não fui chamado para examinar o Marcelo, que está aqui na transmissão. Eu não fui chamado para examinar a vida de você que está aí nos assistindo pela internet. Eu fui chamado como pastor a ministrar você, direcionar você, ensinar você. Mas examine-se o homem a si mesmo. E o grande problema é que a igreja tem examinado a vida dos outros ao invés de examinar a si mesmo. Nós precisamos refletir sobre algumas coisas. Que coisas? Que tipo de cidadão eu tenho sido? Que tipo de cristão eu tenho sido? Que tipo de servo eu tenho sido? Que tipo de comprometimento com o propósito de Deus eu tenho tido? Que tipo de testemunho eu tenho dado dentro da minha casa? Como que os meus vizinhos me enxergam? Será que quando ele olha para mim, ele fala assim: ser crente igual esse daí eu não quero não? Como que os meus credores me enxergam? Como que os meus fornecedores me enxergam? Caloteiro igual esse eu não quero ser. Que tipo de profissional eu tenho sido? Que tipo de patrão, amigo, pastor, marido eu tenho sido? Que tipo de esposa você tem sido?
Que tipo de influência nós temos exercido sobre as pessoas e sobre o mundo? Sabe, irmãos, Deus nos conhece por dentro e por fora, nada foge ao seu olhar. Por isso que Ele nos dá tempo para se arrepender. Como eu disse, há esperança. Há esperança, igreja. O nosso Deus vive. Há esperança. Existe uma promessa de livramento. Eu quero dar um tempo para você abrir a sua palavra aí. 2 Crônicas, capítulo 7. Por favor, todos abram a Bíblia aí em casa. 2 Crônicas, capítulo 7. Se a Bíblia não está à sua mão, eu vou ler pausadamente. Mas se você puder abrir e ler comigo, eu quero te mostrar algo. Segunda Crônicas, capítulo 7. Eu vou ler o verso 13, 14 e 15. Eu repito, há esperança. Há uma promessa de livramento. Segunda Crônicas 7:13. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo. Olha o que Deus está falando. Se eu precisar trazer juízo sobre o povo, é isso que Deus está falando. Então no 14 ele fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. O que eu estou querendo dizer? O livramento é para todos? Absolutamente não. Só para aqueles que atentarem para a instrução. Veja o que Deus está falando. Se eu precisar trazer juízo contra o meu povo, se eu precisar trazer a peste contra o meu povo, em outras palavras ele está falando, se eu precisar trazer peste para o meu povo, eu vou dar uma oportunidade deles saírem ilesos deste momento, de peste, de juízo. O que eles precisam fazer? Tem algo que eles precisam fazer, e se eles fizerem isso, que está no versículo 14, então ele vai perdoar os pecados e sarar a terra. O que precisamos fazer? Primeiro, arrepender-se. Repita aí no seu lar: arrependimento. A primeira condição para não padecer diante do juízo de Deus está em humilhar a si mesmo, em se humilhar e se arrepender. Nós precisamos reconhecer o estado do nosso coração. Nós precisamos reconhecer o que estamos praticando, vivendo, falando, agindo e reagindo, como estamos agindo e reagindo. Nós precisamos reconhecer e confessar os nossos erros e os nossos pecados. Repito, arrependimento. Humilhar-se, arrepender-se. Quando João Batista entrou em cena, lá em Mateus capítulo 3, a primeira mensagem dele é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando João Batista sai de cena, entra Jesus. No capítulo 4 de Mateus, Jesus entra pregando o quê? A mesma coisa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Em 2 Pedro 3,9, fala que o desejo do Senhor é que todos cheguem ao arrependimento. A salvação, o primeiro passo para ela é o arrependimento. Tiago 4,6 diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Salmo 51,17, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezará, ó Deus. O primeiro passo para nos livrarmos da peste é arrependimento. Humilhar-se diante de Deus e se arrepender. Analisar a si mesmo, o estado do nosso coração, porque o juízo é chegado primeiro para a igreja do Senhor. Segundo passo,
orar e buscar. Poderíamos dividir, mas vamos colocar orar e buscar no mesmo patamar. A segunda condição para não padecer com a peste é orar e buscar a Deus. Não conseguiremos nada sem oração. E quando eu falo de oração, igreja, eu não estou falando Deus me dá, Deus me faz, Deus eu quero. Quando eu falo de oração, eu estou falando de um relacionamento, de uma comunhão. É falar, ouvir, abrir o meu coração, receber instrução. É ter comunhão com Deus. Eu estou falando de um relacionamento com Deus. E aqui na igreja nós temos ensinado que existem 4 níveis de oração. Existe a oração pessoal, que é onde eu sou transformado. Eu vou até Deus e falo: Deus, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho reto e eterno da sua verdade, da sua palavra. É quando eu falo de oração, segundo nível, eu estou falando de oração familiar, onde nós oramos pelos projetos familiares, onde nós reconhecemos os pecados familiares, onde nós buscamos ser moldados como família, a imagem e semelhança do Senhor. Existe o terceiro nível de oração, que é a oração como igreja, e isso pouca gente vem orar. É a oração onde nós oramos pelas necessidades uns dos outros, e nós oramos também pelos projetos, cobrindo a obra do Senhor. Mas existe um quarto nível que nós temos ensinado e poucos praticam, que é a oração em línguas. Porque a oração em línguas edifica a si mesmo. Então, se você está em pecado e começa a orar em línguas, você vai ter que deixar o pecado, ou vai ter que deixar de orar em línguas. Porque é impossível continuar orando em línguas e continuar do mesmo jeito. Aliás, eu quero fazer um parênteses aqui. Lembro-me de uma conferência com o pastor Dave, em que ele falou que alguns cientistas nos Estados Unidos, alguns estudiosos, chegaram à conclusão de que quando nós gastamos tempo de oração em línguas diário, o nosso sistema imunológico aumenta em 30%. O que nós precisamos nesse tempo de pestes? Que o nosso sistema imunológico se fortaleça. Então, quando eu começo e quando eu gasto horas orando em línguas, o meu sistema imunológico está sendo fortalecido. Eu estou sendo edificado a cada momento, a cada instante. Primeiro, o Senhor fala: se eu enviar a minha peste para o meu povo, a peste sobre o meu povo, eu vou dar a eles uma oportunidade, uma esperança deles saírem fora e não padecer. Primeiro, arrepender. Segundo, orar e buscar. Terceiro, se converter. Querido, não adianta se arrepender, orar e buscar e depois voltar a viver da mesma forma. Nós precisamos nos converter. Abandonar o pecado, abandonar o modo antigo de vida, abandonar os falsos deuses, a idolatria, o culto pagão, abandonar aquilo que nos afasta do Deus vivo, abandonar a promiscuidade. Conversão é consequência de um arrependimento genuíno, onde temos mudança de vida e começamos a viver segundo os padrões da palavra de Deus. Sabe o que o profeta Joel disse? O profeta Joel disse assim, Joel 2,12: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. O que havia acontecido naquele dia? Naqueles dias, melhor dizendo, 4 pestes veio sobre Israel, 4 pragas, 4 tipos de gafanhotos, e o Senhor diz: quer ficar livre? Convertei-vos de todo o coração a mim, com jejuns, com choro e com pranto. Esse é o tempo que estamos vivendo. Não adianta só eu me arrepender momentaneamente. Isso é mais remorso do que arrependimento. Não adianta só eu me humilhar momentaneamente. Não adianta eu vir em alguns cultos falar que eu estou buscando a Deus. Nós precisamos nos converter genuinamente. Precisa haver conversão, abandonar as velhas práticas e andar em novidade de vida. Então, e só então, e só então, a consequência será: Deus ouvirá do céu a nossa oração, perdoará os nossos pecados e vai sarar a nossa terra. Igreja, ouça-me, tem cura para Ribeirão Preto,
tem cura para o estado de São Paulo, tem cura para o Brasil, tem cura para o mundo, mas nós precisamos urgentemente encontrar um lugar de arrependimento, de oração, de busca e de conversão. Quando Judas e Pedro pecaram, Deus não encontrou nenhum arrependimento no coração de Judas, não encontrou um lugar de arrependimento no coração de Judas, talvez um remorso, talvez uma dor, mas ao contrário disso, encontrou arrependimento no coração de Pedro, e perdoou a Pedro, e sarou a Pedro. Ei, igreja, Deus está descendo na terra esses dias, procurando homens e mulheres que estão prontos para se arrepender. Se você é um deles, se a sua família é uma delas, a cura de Deus virá. Ele vai ouvir a sua oração, Ele vai te curar, Ele vai nos curar, Ele vai sarar a nossa terra, a nossa vida, a nossa casa, a nossa igreja, a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação. Abra comigo em Salmo 91. Salmo 91. Eu falei um pouquinho sobre ele, vamos repetir mais um pouquinho. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma, peste nenhuma chegará à tua tenda, à tua casa, à tua família. Porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles, os anjos do Senhor, te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão, o áspide, calcarás o pé do leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu serei com ele, livrá-lo-ei e glorificá-lo-ei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Você pode aí na sua casa, com a sua família, dar um glória a Deus? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que tem vida com Deus, aquele que tem comunhão com Deus, aquele que tem intimidade com Deus, aquele que anda na presença de Deus e descansa a sua sombra, descansa na sua salvação, descansa na sua palavra, aquele que crê no Salvador. Então ele vai livrar do laço do passarinheiro, ele vai livrar da peste perniciosa. Nenhum mal virá sobre a sua casa, o Senhor te guardará, o Senhor te protegerá debaixo das suas asas, peste que propaga nas trevas não te tocará, mortandade que assola o meio-dia não te tocará, 1000 do teu lado vão cair, 10.000 da sua direita vão cair, você não vai ser atingido. Há esperança, há esperança. Todas essas promessas não é para quem deixa a Bíblia aberta no Salmo 91. Todas essas promessas não é para aqueles que dizem amém, aleluia. Ainda que não tem nada errado em dizer amém, aleluia. É até bom dizer amém, aleluia. Mas todas essas promessas é para quem habita no esconderijo do Altíssimo, para aqueles que têm relacionamento com o Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz assim:
Como hoje ninguém tem que ir embora para casa, nós podemos falar um pouco mais. A Bíblia diz assim, Êxodo 15, 26, e disse, aliás, abra comigo aí na sua casa, Êxodo 15, 26. Diz assim, Êxodo 15, 26, e disse, se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios. O que ele enviou sobre os egípcios? Pestes, pragas. Nenhuma peste, nenhuma praga virá sobre ti, pois eu sou o Senhor que te sara. Existem alguns nomes redentivos de Deus. Aqui, Deus se revela a Moisés como Jeová Rafá, o Senhor que é o nosso médico, o Senhor que nos sara. Ele fala, se você ouvir a voz do Senhor, se você for fiel aos seus estatutos, se você se arrepender dos seus maus caminhos, se você se converter dos seus maus caminhos, se você praticar a palavra, não tem importância se você errar, mas se você não desistir, se você for sincero nessa sua caminhada, nenhuma praga, nenhuma peste virá sobre ti, porque eu sou, disse o Senhor, Jeová Rafá, o Senhor que te cura, o Senhor que te sara, perdão. Fala para o seu familiar aí, a esperança. A esperança para quem tem vida com Deus, querido. A esperança para quem tem vida com Deus. Para quem não tem vida com Deus, não há mais esperança no mundo, só há medo, pânico, tormento. Mas para quem tem vida com Deus, há esperança. Há livramento para quem está na presença do Senhor. Eu vou repetir, há livramento para quem está na presença do Senhor. Que o sangue do Cordeiro nos cubra essa noite. Nesses dias, você pode usar álcool gel na mão, você pode usar máscaras, o vírus está aí no ar. De repente você entra no elevador, aperta lá o andar que você vai andar, que você vai subir ou descer, em 1 segundo o vírus tocou o seu dedo. Talvez você parou numa prateleira do supermercado para pegar um produto e esqueceu por um instante, coçou o nariz, pronto, está contaminado. Só tem um lugar seguro, na presença de Deus. Só tem um lugar de segurança, no esconderijo do Altíssimo, descansando na sombra do Deus Todo-Poderoso, Onipotente, Onipresente e Onisciente. E eu quero concluir, quero chamar o Priscila e o Marcos para me ajudar. Eu quero concluir, eu vou ler calmamente, com Oséias 6:1. Diz assim: vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Eu penso que nesses dias, Deus está chamando a atenção do mundo. Eu penso que nesses dias, Deus está tentando despertar a igreja, para que haja arrependimento, para que nós possamos nos voltar a Ele, para que nós possamos olhar para dentro de nós mesmos, e ver o que precisamos mudar. Senhor, olhe para dentro de nós,
vê se há em nós algum caminho mau, nos perdoa, nos sara e nos cura, e guia-nos pelo caminho reto e eterno da sua palavra. Igreja, este é o local aqui dentro, despedaçado, quebrantado, que nos dá a condição de sermos curados. Ele fez a ferida, e Ele a curará. Eu quero encerrar com Mateus 21, 44, marca aí, Mateus 21, 44, diz assim: todo o que cair sobre essa pedra, ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. Todo o que cair sobre essa pedra é Jesus, ficará em pedaços, e aquele sobre quem essa pedra, Jesus, cair, será reduzido a pó. Temos duas opções aqui. E que opções? Hein? Ficar em pedaços ou reduzidos a pó. Eu acho que vocês vão ter que vir mais para cá. Jesus é essa pedra. Eu não sei o que você acha, mas eu penso que é melhor nos lançarmos sobre Ele e ficarmos em pedaços, porque Ele fez a ferida e nos sarará, do que padecermos no juízo e sermos reduzidos a pó. Penso que Deus está nos dando mais uma chance. Há esperança, há esperança. Eu quero orar com você, igreja. Eu quero orar com você. Errei até o papel aqui. Eu quero orar com você. Querido, fecha os teus olhos. Na sua casa, na sua sala, no seu escritório, onde você estiver. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, como igreja reunida, Senhor, num só propósito, nós nos colocamos diante de Ti e clamamos pela Sua misericórdia. Misericórdia essa que é a causa de não sermos consumidos. Nós clamamos para que o Senhor nos perdoe e nos dê mais uma chance. Nós clamamos para que o Senhor nos revele para nós mesmos. Em nome de Jesus, Senhor, nos perdoe como igreja, nossas omissões, nossos pecados, nossos erros. Senhor, como pastor presidente desse ministério, perdoe os pecados dessa igreja. Senhor, como chefe de família, perdoe os pecados da minha casa. Senhor, perdoa os meus pecados pessoais, perdoa-nos, Senhor, toda a nossa falta, toda a nossa omissão. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós nos arrependemos e nós falamos para Ti que nós vamos andar em novidade de vida. Aviva-nos pelo Teu Espírito, toca a nossa vida, enche-nos, Senhor, com a Tua graça, bondade e sabedoria. Revela-te a nós, abre os olhos do nosso entendimento. Mas, Senhor, para que sejamos transformados, revela nós para nós mesmos, e revela-te a nós na santidade da Sua verdade, da Sua palavra, da beleza da Sua santidade. Perdoa-nos como igreja, e nos dê mais uma oportunidade. Senhor, perdoa-nos. Perdoa tantos divórcios, tantos casais se separando, Senhor, por nada, tanta família sendo destruída sem nenhum motivo bíblico, por nada, pessoas que desistem do chamado da família, pessoas que entram em lugares que o Senhor não levou. Senhor, nos perdoa pela falta de unidade, de falta de comprometimento. Nos perdoe, Senhor, por termos, muitos de nós, desistido da vocação. Nos perdoe, tenha misericórdia das nossas vidas. Nos perdoe, Senhor, pela fofoca, por falar o que não devia, por reproduzir o que não edifica, por exercer influência má sobre pessoas. Nos perdoe pelos críticos, murmuradores, reclamões.
Pessoas que só sabem criticar e lamuriar e reclamar, nos perdoa, lava-nos no sangue do Cordeiro, perdoa pelos filhos que desobedeceram os pais, pelos pais que maltrataram os filhos, nos perdoe pelos maus testemunhos, por dar mau testemunho à sociedade, nos perdoe, Senhor, pela falta de evangelização, por falar, melhor dizendo, por não falar da sua salvação, do seu amor. Enche o nosso coração com a alegria da sua salvação, para que possamos proclamar a salvação que há em Jesus Cristo, porque está escrito que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, não existe outro. Nos perdoe pela idolatria, e eu não estou falando de uma imagem apenas, eu estou falando de colocar coisas e pessoas na frente do Senhor. Nós devemos amar o Senhor acima de todas as coisas. Nos perdoe por não amar o nosso próximo, nos perdoe pela falta de compaixão, nos dê compaixão, enche o nosso coração de compaixão, Senhor, nos perdoe. Senhor, é um convite do Senhor ao arrependimento, e nós estamos falando, eis-nos aqui, nos perdoe. Nós vamos orar, nós vamos buscar, nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós vamos buscar a sua face, nós vamos orar, e nós vamos nos converter dos maus caminhos, nós vamos mudar. Nos ajude pelo Teu Espírito, porque se não for pelo Teu Espírito Santo, Senhor, nós não conseguiremos. Ajuda-nos a mudar, que possamos servir melhor o nosso próximo, a começar pelo nosso lar. Nos perdoe, nos dê mais uma oportunidade. Ouve a nossa oração, ouve, Deus, a nossa oração. Sara a nossa terra, livra-nos dessa peste, livra-nos dessa praga, livra nossas casas, livra nossos filhos, livra nossos pais, livra nossos irmãos, livra nossos familiares, livra-nos dessa peste maligna, livra-nos do juízo, que não venhamos padecer no juízo, Senhor. Nos dê mais uma oportunidade, toca as nossas vidas, toca as nossas vidas com a Tua graça, como nós temos orado, que em cada lar possa estar a marca do sangue do Cordeiro, que em cada vida possa estar a marca do sangue do Cordeiro. Unge agora cada lar, unge agora cada vida, unge agora as nossas vidas, enche-nos, unja-nos, guarda-nos, proteja-nos, Senhor. Ouça o nosso clamor, nos poupe, nos perdoe, nos poupe, nos dê livramento, nos livre da peste perniciosa, que caiam do nosso lado 1000, que caia do outro lado 10.000, se essa for a sua vontade, mas que o Teu povo não seja atingido. Livra-nos, que em nossos lares possamos estar seguros, e quando sairmos, que possamos estar seguros, que possamos estar vigilantes e em oração. Nós faremos a nossa parte, cuidaremos da prevenção, estaremos em higiene, mas livra-nos, só o Senhor pode, porque só na Sua presença nós estaremos seguros. Livra-nos, livra cada irmão, cada irmã, livra cada familiar, e eu oro no bendito nome de Jesus. Senhor, cada irmão que acompanhou conosco, cada família, abençoa este lar. Eu não sei as necessidades que eles têm para essa semana, supra a necessidade. Onde houver alguém enfermo, receba saúde. Onde houver alguém em depressão, receba saúde. Onde houver alguém em tormento, receba paz. Onde houver alguém em medo, o perfeito amor afasta todo medo. Que a Tua paz os envolva, que a Tua graça os envolva. Envia anjos para guardar nossos lares,
eu abençoo cada família, eu abençoo cada irmão, e eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor seja convosco, que o Senhor os guarde, dê graça todos os dias, e que essa semana seja uma semana de vitória. Renda-se ao Senhor, ore em línguas, adore ao Senhor, medite na palavra. Deus começou a boa obra, Deus há de terminar. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Encerramos com um cântico. Amém. Deus os abençoe.